Graça e paz, eu quero continuar falando das escolhas de Esaú. Quais foram as escolhas que Esaú tomou para a sua vida, que ele realizou e que o privou da graça de Deus, que o afastou de uma vida totalmente no espírito, uma vida na dependência de Deus. A gente vai ver que Esaú é alguém que age pela alma, ele é governado pela alma. Você tem que concordar comigo que Esaú, ele age de forma calculista. Bom, se eu vou passar fome, então eu não vou esperar em Deus coisa nenhuma, eu vou vender o direito da primogenitura para o meu irmão, porque pelo menos eu tenho um cozinhado de lentilha aqui para eu comer hoje, e o que adianta eu morrer com uma promessa se essa promessa não vai se cumprir na minha vida? Esse era o pensamento da alma, a razão, tá? Alguém que age pela alma, alguém que age pela razão, alguém que vive pela carne. Essa era a conduta de Esaú. Por isso Esaú diz aqui no capítulo de número 27, versículo 36, pois já 2 vezes me enganou tirando-me o direito da primogenitura. Ele está dizendo isso aqui para o seu pai. Ele foi receber a bênção do seu pai, mas ele acusa Jacó de ter roubado por 2 vezes o direito dele. A primeira, quando ele vende o direito da primogenitura para Jacó. Agora a culpa não é de Esaú, ele está dizendo, a culpa é do meu irmão, porque ele é que me enganou. Peraí, a culpa não é de Jacó, a culpa é de Esaú. Esaú vendeu o direito. Lembra que eu falei que ele é alguém que age pelo governo da alma, ele é alguém que só anda pela visão material, ele não tem uma visão espiritual, ele não consegue crer, não consegue entrar no descanso de Deus, ele não consegue acreditar que Deus poderia cumprir uma promessa na vida dele. E eu acho interessante que tudo contribui para que Jacó levasse a primogenitura, a bênção da primogenitura. Sabe por quê? Porque Deus sabia, meu irmão, quem era Esaú. Deus conhecia o coração de Esaú. Deus sabia que Esaú, ele iria trocar o princípio espiritual da bênção por alguma coisa material. E por isso Deus predestinou Jacó. Ele fez uma promessa antes de Jacó crescer, antes dele nascer. Ele fez uma promessa para Isaac e para Rebeca: será ele que levará o direito da primogenitura, será ele que será abençoado. Porque Deus conhecia o coração de quem? De Esaú. Esaú vendeu ou não vendeu? Vendeu. E pela segunda vez ele culpa o seu irmão. E ele culpa o seu irmão pela segunda vez porque quando ele chega aqui diante do seu pai, o seu pai já tinha liberado uma bênção espiritual, uma bênção de prosperidade, de liderança, que eu falei no vídeo anterior, sobre Jacó. E o problema aqui é que Esaú, ele era alguém que não conseguia servir o seu irmão. Ele não era alguém que tinha disposição por servir o seu próximo. Esaú era egolátrico, ele era egocêntrico, ele não tinha prazer em servir ninguém. É por isso que o seu pai fala assim: não, meu filho, peraí, Jacó foi sim abençoado com a bênção da primogenitura, mas ainda existe uma bênção para você. E ele diz aqui no versículo de número 38, versículo 37. Então respondeu Isaque a Esaú: eis que te constituí, Jacó, como teu senhor. Você vai servir o teu irmão. Olha o que Isaque está dizendo para Esaú: Esaú, você vai servir Jacó, eu constituí ele como teu senhor, sim, você vai ser servo dele, mas tudo que ele tiver, você também terá. Você terá mantimento, você terá trigo, você terá mosto, você terá casa. Você está entendendo? A questão aqui é o seguinte: Esaú, ele teria uma vida próspera por servir o seu irmão Jacó. E tem coisa mais nobre do que servir o próximo? Tem coisa mais nobre? Jesus nos ensinou a fazer isso, mas a alma de Esaú não deixava ele viver o princípio do ministério, de servir o seu irmão. Tem muita gente hoje na igreja que está atrás de título, que está atrás de cargo, que está atrás de nome, que está atrás de tanta coisa, e essa pessoa não consegue ver a bênção que existe na possibilidade que Deus me deu de servir o meu próximo.
Porque quando eu sirvo o meu próximo, eu me torno semelhante a Jesus Cristo. E é por isso que Esaú se privou da graça de Deus. Sabe por quê? Porque ele tinha uma bênção reservada para ele. Não seria a bênção da primogenitura, mas seria uma bênção que o identificaria, que faria de Esaú filho herdeiro de seu pai Isaque. Mas ele dispensa a bênção. Eu não quero essa bênção, meu pai, eu quero a bênção da primogenitura. Uma bênção que não for desse patamar, desse nível espiritual, desse nível de liderança, de prosperidade, eu não quero. Eu quero é a bênção do meu irmão, a bênção de Jacó. E aí o que acontece? O seu pai fala assim para Esaú: Esaú, você então vai viver longe dos lugares férteis da terra. Olha aqui o versículo 39. Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação. Você viverá de espada. Você